A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam firmes na caminhada. Eu trago um testemunho aqui lindo de restauração e espero que fortaleça vocês. Esse testemunho é da Daniele, ela já testemunhou aqui antes. Inclusive, tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, onde ela relatava a reaproximação do esposo dela. Se eles já estavam separados há anos. E agora ela trouxe o testemunho dela contando a volta, né? De fato, eles já começaram a morar juntos e com certeza estamos em festa. A Daniela, ela estava separada desde 2018, tá? Ela até mudou do estado dela, assim, quando eles casaram, né? Ela era do Pará, daí se mudaram. O esposo dela, ele é militar, então, quando ela conheceu ele, eles se mudaram, foram para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro que começou toda a situação. Ela antes concursada, uma pessoa já estável no trabalho, né? Ela largou tudo para acompanhar o marido. Na época ele foi transferido e foram para o Rio de Janeiro. E lá o marido, né, que vocês já podem imaginar, começou a ter muitos contatos, né, saindo, viajando e deixando ela e o filhinho. Na época eles tinham um filho pequeno, hoje o Anthony já deve estar bem grandinho, mas na época o filho era pequeno, isso na separação, na época da separação. Eu acho que o menino tinha 3 anos e ela ficou, né, numa cidade desconhecida, cuidando do filho dela, ajeitando todas as coisas, e o marido com outra sem saber, né, sem querer saber da situação deles. Eu lembro que na época ele ajudava muito pouco, né? Ela se preocupava até como ela faria para pagar aluguel. Situação que muitos passam no deserto, né? Parece que a pessoa fica cega. Enquanto isso, o marido, né, com a OM, que tinha dinheiro, desfilando, posando de namorado, coisas que você já sabe, porque o inimigo, ele vai cegando diversas formas, né? De diversas formas. A pessoa sem perceber, ela vai caindo no laço do inimigo e ela nem vê que tá abandonando a família. Ele sempre foi um bom pai, né? No sentido de ajudar a cuidar. A Daniela, ela fazia faculdade de Direito na época e ela estudava. E ele cuidava o filho, né? O filho deles enquanto ela estudava. Mas não queria mais saber dela, não queria mais saber do casamento e foi cada vez mais se afastando. E ela vai contar, ela conta tudo, né? No primeiro vídeo aqui para vocês. E nisso, ela me escreveu em 2018, que ela gostaria de lutar pela restauração do casamento dela. Por quê? Porque ela não gostaria, né, de ficar com o filho sozinha, sem ter o pai. Então, ela quis, né, realmente lutar, e ela começou a lutar bravamente pela restauração do casamento. E como vocês sabem, as coisas não acontecem de uma hora para outra, o tempo foi passando, e ela até se mudou, ela estava no Rio de Janeiro e depois ela foi para o Espírito Santo. E ele continuou, né, no Rio de Janeiro. E ela arrumou trabalho, ela começou a se restabelecer financeiramente, que ela ficou dependente dele para tudo, até porque ela tinha deixado o concurso dela na cidade que ela estava e foi para o Rio de Janeiro. Mas, né, ele arrumou outra pessoa e daí vocês já sabem, né, ele começou a deixar a desejar nessa parte financeira e ela teve que se virar. E por fim, né, eu lembro que até ela fazia uns pudins para vender, sabe, para ajudar nas despesas. Ela conseguiu se formar, então uma pessoa que batalhou muito mesmo para vencer na vida e tendo toda essa questão, né, do marido. Em 2020, eles até se reaproximaram no sentido de que ele chamou ela, né, para passar o Natal lá no Rio de Janeiro. Os dois passearam muito, inclusive ela ficou na família dele, né? Então, assim, até a família achava que seria a volta, que daria tudo certo, mas não foi isso que aconteceu, né? Nesse período, ele mudou de ideia e ela voltou para o Espírito Santo, até porque ela foi só passear, né? Foi passar, acho que, umas semanas lá. E daí, novamente, né? Ele voltou com a ex-namorada dele e noivou. É incrível, né? Parece que quando Deus está fazendo a obra, o inimigo vem
e dá uma cartada para ver se arrebenta com tudo. Ele noivou com a ex-namorada, voltou com a ex-namorada, porque eles estavam afastados e tal, voltou, noivou, e mais uma vez a nossa amiga ficou no deserto e lutando com o filho, aquela situação toda que vocês já sabem. Eu sempre falo que o inimigo ele não brinca de ser mal, não, né? Ele é mal mesmo. Então, eu fiz assim um contexto bem geral para vocês entenderem. E agora eu vou ler, né, o que ela me enviou aqui agora. Ela escreveu assim: hoje, olhando o Tiago dormindo aqui do meu lado, no nosso lar, sentindo no coração uma vontade enorme de escrever e compartilhar os milagres que Deus tem feito na minha vida. Que mudança! Nossa vida deu uma volta de 360 graus. Voltamos a morar juntos e agora estamos em Manaus. Deus ainda está escrevendo a nossa história, mas posso dizer que em dezembro de 2024 ele fez o impossível acontecer. Tudo começou lá atrás, em 13 de junho de 2023, quando o Tiago e eu começamos a nos reaproximar. Foi quando ela enviou o testemunho. O Grupo Restaurar acompanhou parte desse processo e sou muito grata por isso. Em dezembro, ele ainda morando no Rio de Janeiro, me mandou uma mensagem dizendo que havia saído da movimentação dele e que iria para Manaus e me perguntou: você conseguiria ir junto? Confesso que custei acreditar. Ele tinha feito 3 opções: Espírito Santo, Belém ou Manaus. Na primeira chamada, nenhuma deu certo, mas ele orou e disse a Deus que aceitava o melhor. Depois soube por familiares que ele havia feito um voto com Deus. Olha só como que é Deus agindo e Deus movendo o coração do homem. Se houvesse a movimentação, ele entenderia como um sinal para voltar à nossa família. Ou seja, se houvesse a movimentação dessa transferência dele, ele entenderia que sim, era um sinal para ele retornar à família, voltar a conviverem como uma família de fato. E o sinal veio. Mesmo com receios, orei, pedi a Deus, se for da tua vontade, que dê tudo certo e resolva, trabalho, moradia, tudo. E assim foi. No meu trabalho, meu chefe me liberou com tudo que tinha direito e ainda me disse: vou te ajudar a se reorganizar profissionalmente lá. O contrato de aluguel, que era de 2 anos, foi encerrado sem multa. A proprietária ainda facilitou tudo e comprou meus móveis por um ótimo preço. Eu fiquei pasma com o cuidado de Deus. Ele não só respondeu, mas fez além do que eu imaginei. Deus é maravilhoso, né? Ela preocupada, ela tinha um contrato de aluguel, né? Tinha a questão do trabalho dela, sair sem receber nada. E Deus fez de uma forma maravilhosa. Deus encaminhou tudo e eles puderam ir para Manaus com tudo facilitado. Olha como Deus é maravilhoso. E ela coloca assim: antes da mudança, ainda vivemos uma viagem dos sonhos, Beto Carreiro, Gramado, Foz do Iguaçu, Uruguai, Paraguai e Argentina. Um presente de Deus. Olha que maravilha, tudo em família. E desde janeiro, já morando juntos no Rio de Janeiro, no apartamento que ele comprou, e agora estamos em Manaus. Eu, Tiago e o nosso filho Anthony. Estamos vivendo dias de paz, sem brigas, graças a Deus. Estou trabalhando, ganhando mais do que antes e com muitos motivos para agradecer. Ela sempre foi uma pessoa muito grata, ela sempre testemunhou, ela sempre glorificou a Deus, mesmo estando passando por situações difíceis. Ela sempre foi uma pessoa grata, eu sempre admirei isso nela. E ela coloca assim: mas sigo em oração, sei que estamos na 4ª fase do deserto. Ainda percebo a luta dentro dele, ora frio, ora quente, mas sigo em silêncio, orando, pedindo sabedoria. Deus está trabalhando. Esse é só o começo de uma nova história. O Deus que começou a boa obra vai completá-la. Eu creio. Ela mandou esse testemunho para dizer que estão juntos, que Deus preparou todas as coisas. Olha como que Deus é maravilhoso, gente. Né? Agora vocês vão dizer: mas a situação dela era fácil. Não era fácil, não. Ela saiu do estado onde ela morava, ela foi morar em outro estado com o filho dela. Ela abandonou o emprego dela, ela era concursada. Bem parecido com a minha situação, né? Que eu larguei tudo e vim para o estado do meu marido. E ela foi, e daí, né, lá ele arrumou outra pessoa, né? E assim, não foi só uma não, foram várias nesse processo, né? Quantos anos? 7 anos de deserto? Várias pessoas, várias OMs. E ela, dependente dele, lá só estudando
teve que se virar, teve que arrumar emprego, porque o que ele pagava era muito pouco, não dava nem para a escola do filho na época. E ela, depois ela mudou de estado, ela foi para o Espírito Santo e lá ela começou, né, se formou, começou a trabalhar, começou a vender pudim. Então, assim, você pode dizer, é fácil, é fácil? Ela estava em outro estado, tá? Mas no meu caso é difícil, que a gente está morando em estado diferente. Ela também. No meu caso é difícil, porque a família já aceita outra, tá noiva, casou. Dela também, né? Dela, o marido já estava noiva de outra. Olha a situação, tudo estava difícil. Mas ela continuou orando. E eu lembro que o deserto foi muito para ela, que ela sempre foi uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa muito ciumenta. E eu lembro que, assim, ela passava situações, depois ela ria da situação, né? Eu sempre falo, quando a gente ri da nossa desgraça, é que a gente está avançando no deserto. Deus foi moldando ela, Deus foi trabalhando nela, no íntimo dela, restaurando ela para ter essa restauração. Eu agradeço a Deus, porque foi uma restauração linda, maravilhosa. Aí, o que Deus fez? Tirou ele de onde ele estava, tirou do Rio de Janeiro, levou para Manaus, né? Se não me engano, ela já morava em Manaus antes com ele, antes dela ir para o Rio de Janeiro. Levou para Manaus, levou assim para o conforto da família, né? E ele teve esse sinal que se saísse realmente essa transferência, que ele entenderia que era para ele voltar com a família, ou seja, a pessoa mesmo estando no caminho errado, ele entende que é uma parte que Deus está tocando no coração dele, porque Deus cria os caminhos. Então, assim, tudo que a gente acha que é impossível, Deus faz acontecer de uma forma maravilhosa, de uma forma perfeita, porque Deus é perfeito, Ele é perfeito. Então, Ele faz acontecer de uma forma, assim, sublime. E eu só tenho que agradecer, eu agradeço a Deus, né? Eu estou muito feliz com o testemunho dela, como eu disse. A gente, às vezes, coloca a situação difícil, né, no nosso ver mesmo, né? Eu jogo contra mim, falando, olha, meu caso não tem solução, é difícil. A gente coloca isso, porque quem passa, é muito difícil passar. Mas Deus tem os caminhos e a gente não precisa se preocupar, porque quem faz a obra é Deus. E ela confiou. Eu lembro assim que a restauração dela foi muito bonita, porque Deus mudou ela completamente. Ela entendeu o propósito da família, ela entendeu o propósito, por que ela buscar, né? Por que eu vou buscar por uma pessoa que está fazendo tudo isso comigo? Ela entendeu o propósito da família. E eu acho muito bonito que eu lembro que até nas reaproximações ela ficava meio assim, né? E eu falava para ela, né? Viva, né? Se seu marido está aí perto de você, agradeça, porque não são todos que estão tendo esse privilégio. Ele foi se reaproximando. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Ela contando, né, a história dela, foram se reaproximando e hoje Deus concluiu essa nova etapa. Lógico, né? É um primeiro momento, a gente sabe que ainda tem um chão, né, um percurso ali a trilhar, mas com Deus nós não temos perdas, com Deus nós temos ganhos. Eu tenho absoluta certeza que ela já está no ganho com Deus. Então se fortaleçam no Senhor e creiam que como o Senhor fez na vida dela, o Senhor vai fazer na vida de vocês. Foram mais de 7 anos, tá? Estados diferentes. Ele com outra, noivo, e o Senhor fez a obra. Lembre-se disso, nada é impossível para Deus. Amém? Que Deus abençoe todos nós e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.